Segunda-feira, 30 de setembro, último dia do mês, dia em que a nossa bolsa acabou por ter um movimento de sobe e desce. Esse movimento acabou por, como é óbvio, assustar, principalmente porque, como nós podemos ver aqui, vamos usar a caneta, o CAC caiu 2%. Subiu bastante por causa das subidas na China. A China subiu na mesma, ok? Podíamos assumir que não, a China caiu, a China subiu hoje e continua com um bom ritmo, ela continua extremamente esticada, e por isso é que eu ontem na live, de certa forma, falei que é preciso ter um plano, é preciso ter escrever antes de investir o que é que queremos fazer para pelo menos fazermos uma gestão. Essa gestão nem sempre é correta, ok? Nem sempre acertamos, mas faz parte da aprendizagem, não é? Eu nem sei como é que ficou a LVMH, mas é uma das que vocês têm falado e eu fica sempre na mente, né? Chegou ao ponto da resistência, fez um martelo, não se esqueçam, um martelo numa subida não deixa de ter o mesmo significado, que é uma tentativa de inversão. Apesar de tudo, fizemos um novo máximo, não fizemos um novo mínimo. Isto não significa que essa inversão vai acontecer, aquilo que está a significar está a aliviar. E por isso é que eu digo, é importante gerir. Não se esqueçam, deixem o like, comentem, era importante vocês comentarem, falarem um pouco da vossa experiência, de ações que vocês queiram que se faça uma análise, e digam também se este tipo de conteúdo desta forma é interessante. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que sim, olhando para o nosso PSI, né, passámos a manhã toda a vender praticamente, e depois chegámos à hora do almoço, fizemos o martelo e aí vai ela. Portanto, eu costumo dizer não há 100% de sucesso, mas se nós começarmos a fazer as nossas entradas quando se forma um martelo, quando estamos próximos de suportes, moving average a 200 é uma moving average importante, notem. Bollinger Band é um indicador importante para, no mínimo, um bounce. Formou martelo, começou a ir, entramos. É isto que nós devemos fazer no futuro, é isto que devemos fazer hoje, e quem compra porque está a cair, está barata, as coisas nunca correm bem, não é? Eu pelo menos falo por mim. Mas avançando, isto então, CAC, forte queda, DAX 0,808 aproximadamente também para o IBEX, o PSI acabou por cair 0,23, nada de especial, mas também não tem andado a subir. O Standard & Poor's ainda se mantém acima dos 5.700 pontos, mas está um bocadinho fraquinho, já esteve pior. Tenho eu essa ideia. Dentro das cotadas, qual é o destaque? Sinceramente, não há assim um destaque por aí além, a não ser a Jerónimo Martins e a Mota-Engil terem caído mais de 1%, Jerónimo Martins 2% e a Navigator ter ficado positiva 1%. A Galp subiu também 1,5%, pelo bounce do petróleo, potencialmente, e a EDP Renováveis também ficar ligeiramente positiva, assim como o CTT. Ou seja, não há assim um grande destaque olhando para a tabela final. Claro, nós tivemos aqui assim movimentos que acabaram por, eu diria, não ser muito simpáticos. Já agora, isto tem um atraso de 15 minutos, mas dá para ver, a energia está a liderar o movimento. Assim, de certa forma, as defensivas estão positivas, enquanto que as que estão relacionadas com a China, que estão a liderar, certo? Estas estão a liderar, literalmente, hoje estão a liderar as quedas. Isto é importante termos presente, mas não é, como eu costumo dizer, né? Era expectável que as chinesas iriam aliviar
algum dia, e esse dia estava cada vez mais próximo, estávamos esticados já há algum tempo. Adiante. A parte importante é esta. Olhamos para o Standard & Poor's e parece sexta-feira, né? Não tem aqui assim nada de destaque pela positiva. Pela negativa temos então a Micron, que está a cair 3%. A Nvidia teve a cair um pouco mais, teve a cair 2%. Está mais ou menos, neste momento está a cair quase 0,8, 0,9%. Ford e a GM também estão a cair. É o que eu digo. Olhando, não há assim um grande destaque. Eu creio que a Nike apresenta resultados esta semana, por isso tenham também isso em conta. As de viagens estão a reagir negativamente. A CCL, a Carnival, ela apresentou resultados. Creio que bateu as expectativas, mas deve ter dado um guidance qualquer. Sei que ela abriu bastante negativa, mas depois acabou por recuperar. E depois as de segurança estão mais ou menos, né? A cibersegurança estão mais ou menos neutras para positivas, mas neutras. Em termos de calendário, hoje não saiu assim nada especial, não sei o que é que isto veio aqui para baixo. Saiu assim nada especial, mesmo PMI de Chicago, é o azeite e a água, né? Uma pinga de azeite no meio da água nós ignoramos. Se fosse metade de azeite, metade de água, é. Powell vai falar às 7 horas, não creio que vá criar grande problema. Amanhã é feriado na China e depois temos a inflação para a Europa. Eu creio que hoje já saíram dados preliminares, creio, Portugal e afins, mas amanhã são os dados da Europa e vamos ter depois só às 15 horas o PMI dos serviços, não é ISM, é setor produtivo. Enfim, isto pode criar alguma volatilidade, mas não se espera grande movimento. Eu volto a chamar a atenção. Em período de eleições, outubro, não, aqui é a estatística para os anos de eleições, outubro não costuma ser bom até ao final do mês. Em situações normais, que inclui também o período de eleições, aquilo que nós vemos é outubro na primeira ou na segunda semana costuma fazer mínimos. Portanto, aquilo que eu vos estou a tentar dizer é isto: quem quer ficar longo numa cotada, tenha paciência, espere. Não vale a pena entrar só porque caiu 6%, deixa-me entrar. Não, esperem. Deixem nos comentários quais os stickers que vocês querem que sejam analisados ou que estão interessados para nós procurarmos um ponto de interesse, mas sem dúvida neste momento estamos a seguir isto, né? Tirando aqui o facto que setembro foi praticamente positivo e ainda nem sequer iniciamos outubro. Portanto, avançando, já vimos isto, agora são as tabelas. Relativamente aqui, então, ao PSI e ao gráfico. Fizemos um grande martelo, perdemos aqui o pivô, né? Quem segue os mínimos diários desde o dia 19 de setembro, que não tínhamos quebrado o mínimo anterior. Hoje rompemos esse mínimo. Mas praticamente viemos só até à Moving Average a 200. Eu digo só porque isto pode ficar pior. Mas quem tem alguma sensibilidade, tal como falei no início do vídeo, viu um martelo, ficou atento e apostou na cotada que estava interessado. Eu acredito que isto deve ter refletido, por assim dizer, em praticamente todas as cotadas. Mas o bounce está feito, não é? Que é aquilo que eu costumo dizer. Isto, em que temos uma queda, uma forte queda, foram 5 ou 6 horas sempre em queda, isto é um bounce. E como é que nós vemos um bounce? Usamos a ferramenta das Fibonacci, dos retracements. Vamos lá usar a ferramenta e ver se ela bateu nos 65%, onde normalmente, agora não quero ir para cima, onde normalmente finaliza o retracement ou os bounces, não é? E nós vemos que passou um bocadinho. Portanto, a partir de agora, não quer dizer que ela caia, mas nós começamos a ter alguma atenção. Porquê?
porque normalmente as quedas têm um ABC, não é? São um movimento de queda, um de subida para aliviar e depois outro de queda. Eu neste momento não estaria super preocupado. Nós tínhamos visto também na live de domingo, normalmente outubro é positivo na Bolsa Nacional e creio que na União Europeia também, eu já não me recordo quais foram as chutadas que nós vimos ou o índice que nós vimos, mas o nacional nós vimos, costuma ser positivo. E olhando, sinceramente, ainda estamos neste range, não é? Portanto, para já, nada de muito relevante. Eu diria que o nosso índice começa a ficar interessante acima dos 6.842 pontos, como é óbvio, começando aqui a romper os 6.819, temos o primeiro sinal bullish. E Bex, a queda em si, não... Vejam, nós temos aqui um pivô. Hoje nem sequer perdeu o pivô. O fecho foi horrível, ok? Foi um fecho em queda livre, certo? Mas perdemos o mínimo do pivô? Não. Este tipo de formação é uma formação de topo? É. Não é? Temos aqui uma formação de topo. Agora, não quer dizer que não venha aqui para esta zona, apanhar moving average e depois volta para cima. É aquilo que eu espero. Mas para isto acontecer, para vir aqui, tem que fechar abaixo do pivô a 1 hora. Se fechar abaixo, eu começo a apostar que a moving average vai ser a zona de suporte, ou seja, aqui os 11.769. Quanto ao CAC, aquelas que levaram esta a explosão foram as que trouxeram para baixo, tudo bem, perdemos sim o pivô. Isto basicamente está a aliviar, não é? Não é porque apareceu aqui uma notícia ou como está aqui a dizer, que a Lagarde disse que a política monetária vai estar dependente dos dados. Isto é o que ele diz, é o que ela diz desde o início. Não tem nada a ver com notícias. É simplesmente um alívio. Eu dei o exemplo, né, em que o Hang Seng subiu 2,4%. As cotadas chinesas abriram todas com um gap up e a maior parte delas estão negativas, ou pelo menos eu recordo-me que a Xpeng está negativa. Só para vocês verem, né? Expert. Eu hoje, e se vocês quiserem, não saltam esta parte, como é óbvio, uma das estratégias que eu uso quando eu começo a ficar assim, né, com uma comichão, e nós no Discord tínhamos andado a falar dessa comichão, basicamente. E não tem nada de errado ficar, atenção. Eu mesmo assim fiquei em 1000 ações da NIO. Mas eu basicamente coloquei os tops naquelas que queria mesmo sair, por assim dizer. Basicamente nós começámos a falar que apesar de tudo, era aqui o Paulo a dizer que a China está a bombar e eu a perguntar quando é que vendemos. A questão é, eu acredito que elas vão ficar positivas, mas eu já ando nisto há algum tempo, né? E em 2 semanas a GD subiu 58%, eu não ganhei 58%, a Baba 33 tinha 0%, a Xpeng 60%, eu ganhei 20 e poucos por cento. E depois estava a considerar ficar com metade, mas eu no final aquilo que eu quero fazer é o quê? É tirar o dinheiro do Active Trader, então vai tudo. Mas uma das coisas que eu fiz foi ver os valores do pre-market, ok? Vamos ver aqui assim, é clicar aqui na seção e meter Extended Hours. É basicamente no pre-market ela não fazer isto. Ela andou aqui assim muito estável, isto foi uma subida basicamente de 7%, quase 8%. Andou a oscilar entre os 7,70 e os 8. Este tinha sido o mínimo. Aqui foi antes da abertura, aqui foi na abertura, este tem 30 minutos desfasados. Basicamente, ok, 13,60 meti um stop apertado e fui stopado. E a reação dela até foi de veio cá abaixo e voltou para cima. Fui stopado, não me vou mexer. Fiz isto para esta, e agora ela está aqui 4%, mas estes 4%, notem a amplitude, né? Estes 4% doem. E por isso é que eu digo, eu já andei aqui, há dias que elas sobem, há dias
que nós as perdemos, há outras alturas que nós ficamos felizes e eu hoje acho que fiz aquilo que vos tenho aconselhado a fazer. Mas GD a mesma coisa, GD também foi uma das que eu coloquei o stop abaixo dos, no caso foi dos 42 certos, mas no mínimo do pre-market, e vocês podem ver, né, que abriu aqui em cima, veio cá abaixo, subiu e as coisas estavam a ficar entornadas, como diz o outro, né? Ok, ela vai ficar positiva, não quero saber. Eu tenho uma estratégia, a minha estratégia é RSI está elevado, RSI estava elevado a 1 hora, eu tenho que sair. Literalmente eu tenho que sair. E depois meti na NIO, porque estava tudo assim em queda, e na NIO já meti no mínimo da sessão. E foi a 15 minutos, salvo erro, apesar que ela só caiu 1 hora depois. Ou seja, às vezes perguntam assim, foi no mínimo foi a 15 minutos, mas coincidiu com a 1 hora. Eu basicamente meti aqui, este era o mínimo, meti o stop no 7,20 e que seja o que Deus quiser. Agora, isto para dizer o quê? Para dizer, ei, mas Neo está aqui próximo do suporte. Eu digo, certo, mas eu tinha um preço médio de 6,10 no lote que estava na Active Trader, no lote que tenho na de giro está nos 9 e são 1000, portanto eu continuo negativo nessas, porque não geri, né? Fazer aqui, não, este já deve estar atualizado, né? Mesmo assim continuo 23% negativo, 9,14, portanto não me custava nada tirar daqui este dinheiro, do que tinha aqui no Active Trader, mas se não me custava nada, eu vou fazê-lo, e foi o que eu fiz. Se vocês virem aqui nas My Holdings, vem aqui ao NIO, eu fiz 17%, nada mal. Eu meti isto à pata, eu não faço a mínima ideia se foi aqui que vendeu, porque normalmente quando nós metemos um stop ao mercado, eu meto 7,20, pode vender a 7,19 ou até mesmo a 7,15, depende da quantidade de ações, da liquidez que a ação tenha. Xpeng, a mesma coisa. A Xpeng, por exemplo, vocês podem ver, né, era 13,60, abaixo dos 13,60, eu meti 59, foi nos 56. E a GD é exatamente a mesma história. Foi nos 42, a GD foi mesmo nos 42 que vendeu. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, no final, chave na mão, como diz o outro, elas podiam ter subido, podiam, e se subissem, fantástico, um dia mais tarde elas cairiam e eu voltava a apanhá-las. Agora, isto para dizer o quê? Façam gestão. Perdemos 17 minutos a falar sobre isto e eu agora vou avançar, mas façam gestão. Acho que é extremamente importante. Bitcoin. Bitcoin ficou chata porque é que ela foi perder este mínimo, não é? E a realidade é que ela perdeu durante a noite. Estou a ver que foi durante a noite, veio até aqui, estabilizou e depois voltou para baixo. Vai haver um bounce? Eu acredito que sim, mas tal como eu tinha falado, né, no PSI, é um bom exemplo. PSI, fizemos martelo, certo? E subimos. Olhamos para a Bitcoin e martelo, subimos. Não bateu na Moving Average, porque não é aquela que está a seguir, provavelmente está a seguir uma de 6, ou a de 9, e não a de 13, que é aquela que eu uso, mas rejeitou, em termos de movimento deve ser praticamente a mesma coisa, a zona do Golden Pocket, praticamente. Rejeitou para já ter um mínimo mais elevado. Se perde este mínimo, Bitcoin é para vir para esta zona. Ok? Se perder este mínimo, e mesmo assim vai ter muita defesa aqui nos 62.500. Portanto, vamos ver o que é que a Bitcoin vai fazer. Nós já sabíamos que os 66 é uma zona, né? Isto é uma zona, não é mais nada, é uma zona de muita resistência. Aqui tem muito volume. Ela ainda tentou se aproximar, não conseguiu na sexta-feira. Agora, em termos de estrutura diária, mudou alguma coisa? Não, ela continua bullish. Vamos ser honestos, mínimo mais elevado, mínimos, não é? Eu ficaria preocupado se perdesse aqui os 62.400. Até lá, para já,
não tem grande problema para quem está longo. Quem estava no curto prazo, não é? A gestão já é diferente. Avançando, o dólar está a fazer um bouncezinho interessante. Já estivemos aqui várias vezes. Vamos ver. Acho que a parte mais importante é fecharmos acima e darmos continuidade. Ou seja, fechar acima, damos o Ving Average a 13, que é a linha amarela, fechar acima e dar aqui assim um impulso para então começar a fechar, e nós aí começámos a olhar, ok, agora o dólar é capaz de recuperar provavelmente aqui em direção aos 101.800 e depois para os 102,5, caso consiga romper. As obrigações estão a subir ligeiramente, para já nada especial, é fácil de ver um dia estamos a curvar sim, mas para já nada especial, e o mesmo acontece com a de 10 anos. O petróleo hoje está a subir, eu por acaso nem sei como é que anda a Petrobras, sei que ela no pre-market estava a cair 1 e tal por cento, mas com os Bollinger Band a fechar, a inferior e a superior, a minha expectativa é que isto lateralize. Eu tive que espirrar, peço desculpa. Isto lateraliza, tal qual como fez aqui, né? Apesar que aqui nem lateralizou, que desgraça. Mas fazer aqui assim estes zigue-zagues para depois começar a inverter. Nós tivemos uma forte queda, as economias não deram sinais de gaguejo, como eu costumo dizer, portanto, e agora começamos a ter aqui assim uma zona de resistência, né? Já bem definida, que eu não tinha visto. Mas as economias não deram problemas, para já é a tal questão de que aumento de produção em outubro, ok? Eu deduzo que tenha mais a ver com isso que outra coisa qualquer. E agora, estamos a fazer um bounce, para já, somente. Isto é tudo resistência. Vamos ver como é que isto fecha para já. Estranhamente a VIX está negativa, com o Standard & Poor's negativo. Está bem. Fazer o quê, né? Eu por acaso não vi os Standard & Poor's, mas depois vemos quando formos às americanas. Em termos de setores, semicondutores com alguma fraqueza e tudo o resto mais ou menos estável. EDP renováveis, em termos de movimento, não muda muito. Okay? É uma inside bar com um novo máximo, com um novo mínimo, e por isso é que eu digo, não ajuda, né? O tipo de abertura que nós tivemos hoje não ajuda muito. Vejam a doji que nós fizemos, acho que não conseguem ver. A doji que nós fizemos um novo máximo e fizemos um mínimo super profundo e até perdemos aqui o pivô. Mas fizemos um bounce no moving average. De resto, ela tem feito esta escadinha, está a ter um movimento que para mim é desgostante. Mas, tal como fez aqui, vamos ver se, né? Para já, ela continua a fazer este movimento, para já. E este é o cenário que eu vejo já há algum tempo, de andar aqui assim a fazer estes zigue-zagues. Portanto, a parte positiva é o quê? Tal qual como fizemos aqui, que rejeitámos esta linha superior de resistência dos máximos, nós fizemos um mínimo mais elevado e depois acabámos por aqui no caso íamos até à moving average a 200, que já ultrapassámos. Portanto, eu não ficaria bearish, eu vou tirar isto que é para isto ficar mais limpinho, eu não ficaria bearish enquanto não perdesse este pivô. Quem faz tão apertada hoje, se saiu só porque meteu um stop, como eu, não é? Há muitas que eu faço isto, eu meto o stop e depois nem sequer vou ver onde é que estão as moving averages nem nada. Mas quem meteu, saiu disparado, tinha uma oportunidade para entrar provavelmente aqui nas horas seguintes, né? Mas quem fez a gestão apertada hoje pode ter perdido algum dinheiro, vamos dizer que, vamos supor, vocês na abertura meteu aqui o stop e a abertura foi aqui, basicamente vocês perdiam 0,5%, vamos dar mais uns pozinhos, mais ou menos, 0,5%, 0,6%. Depois foram fazer uma entrada, vamos dar aqui assim, vamos fazer uma entrada aqui, um 0,6 com 9 dá 1,5, não é? E foi isto que vocês deixaram em cima da mesa por terem agido e não terem ficado quietos. Mas isto é hoje. Hoje, estas lateralizações são madrastas por causa disso, ok? Um dia ela faz este trambolhão e vocês recuperam isso tudo. De resto, EDP é exatamente a mesma coisa. Aqui na EDP nós temos o cenário bearish, não é? E o cenário bearish
puxar aqui para o lado para nós vermos esta formação, em que basicamente temos um máximo mais baixo, para já ainda temos um mínimo mais elevado, mas é uma doji martelo invertido, portanto cuidado porque ela pode tentar voltar aqui aos 4,6, 4,06. Quanto ao BCP, de resto não muda nada daquilo que disse, elas estão bullish, é natural haver um pullbackzinho. Quanto ao BCP, este triângulo está cada vez mais a ficar horrível, não é? Acho que dá para perceber. Estamos aqui numa lateralização, temos uma sequência de máximos mais baixos. Hoje, pelo menos, tal qual como o nosso índice, não perdemos o mínimo anterior. Pelo menos isso. Agora, fechamos abaixo do Moving Average a 13. Não tem estado fácil. Eu creio que ela quase que chegava aos 40. Não, ela chegou mesmo aos 40,11 e não aos 40. Sim, não perdeu o mínimo, que era nos 40,09. Mas a zona de grande suporte está por aqui. Ela tem estado a lateralizar. Estas lateralizações nem sempre resultam em subidas, nem sempre resultam em quedas. Aqui ela lateralizou, mesmo desenho, né? Máximos mais baixos. Aqui ela lateralizou e fez este movimento. Estejam atentos para puxar um gatilho caso vejam que ultrapassou o vosso nível de descanso, eu costumo dizer. Galp, mero bounce. Hoje, sinceramente, chegámos a um ponto em que se era para ser um bounce, foi um bounce bem distante. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós na sexta-feira acabamos por recuperar qualquer coisinha, não é? Fechámos aqui acima da Moving Average. Hoje abrimos com um gap up, bateu na Moving Average a 50, voltou cá abaixo. Certo? Aonde? A Moving Average em 13. O que é que eu costumo dizer? Não é expectável que passe à primeira a Moving Average a 13, mas passou. Bate a seguir em qual? Na de 50. Qual é o suporte? A 13. Vejam como ela está a seguir toda direitinha. Portanto, para mim, sinal extremamente bullish desde que não feche. E é um fecho abaixo da Moving Average a 13. Não parece ser um mero bounce. Vamos precisar de um sinal forte. Porquê? Porque estamos a chegar aqui à zona de liquidez. Eu não meti volume nesta. Meti. Estamos aqui a chegar à zona de liquidez, por isso o movimento pode estar feito, por assim dizer. A Moving Average diária também se vai aproximar, mas se amanhã ela se lembrar, né, o ABC pode estar feito. Atentos. Vamos ficar atentos à Galp. Quanto aos CTTs, perdeu esta zona e recuperou. Vamos tirar isto daqui. Perdeu esta zona e acabou por recuperar. Que coisa mais feinha. Continua fraquinha, sinceramente, continua fraquinha, continua chata. Eu testo estas lateralizações por causa disso. Parabéns a quem andava a entrar aqui e a sair, pelo menos aqui assim nesta zona. Desta vez, provavelmente entraram, o stop foi ativado. Mas ela continua a lateralizar. Ela está neutra neste aspecto. Tendencialmente bearish, porque estamos a fazer uma sequência de máximos e mínimos mais baixos. Portanto, esta levava para mim o selo de vamos ficar à espera para ver se temos aqui algum sinal interessante. Esse sinal para mim seria mais ou menos aqui nos 4,50. Isto seria 2 ou 3% nesta. 3%, que deixariam em cima da mesa, mas tinham um bom descanso, como se costuma dizer. De resto, para já, bastante neutra, a puxar para bearish. A nós fez a tal vela de tentativa de inversão, a spinning top, como eu falei na live. Eu vou tirar isto só para nos tornar o desenho mais limpinho, né? Agora, é aqui que nós vamos estar atentos. Para já, uma conversão aqui entre as moving averages. Para já, fechou abaixo da moving average a 13, a 1 hora. Favorece o quê? Favorece se amanhã abrir com um gap down aqui assim, ela puxar até aos 3,63 e uns troquinhos. Estejam atentos. Isto vai ser uma zona de suporte. Estejam atentos ao movimento que possa acontecer aqui. Já posso tirar isto aqui, que também não interessa, né? Esta lateralização já aconteceu, fantástico. De resto, a zona de liquidez está nos 3,60. Ela mantém-se bullish, simplesmente, né, pode estar a fazer estes zigue-zagues marotos. Ela hoje basicamente aliviou o RSI a 1 hora.
Jerónimo Martins com uma queda de 2%, também fez aqui uma vela que basicamente, né, arrancou e a expectativa é desta que ela vai e não foi. Pressão de venda, sim, não muito forte, vocês podem olhar para o volume, não é assim nada transcendente, mas perdeu vários pivôs. Esta é daquelas que, né, perdeu vários pivôs. Eu não sei o que é que deixei aquilo ali, mas era aqui, perdeu este, picou este, ainda por cima, o mínimo hoje foi 17,45, foi por 1 cêntimo, picou, fez um bounce. Vamos ver se segura. Neste momento o pivô agora está aqui e nós estamos com uma sequência a 1 hora de máximo mais baixo, ok? Se perder, temos então uma sequência de queda, ou seja, uma inversão deste movimento a 1 hora, e um potencial de ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, né? O tal head and shoulders. Eu vou desenhar isto aqui assim, ter aqui assim uma neckline. É só para ficarmos com esta ideia. Ou seja, ela pode estar a desenvolver isto? Pode. Isto traria-nos dos 18, basicamente 50 cêntimos abaixo, era mais ou menos aqui, ou seja, bateria certo com vir a esta zona de suporte. Se ela fizesse isto, era horrível, não era? E eu concordo. Portanto, eu só estou a fazer este desenho para vocês olharem para ele, não é para se cingirem por ele. Para já, este head and shoulders ainda não está a validar porque tem que vir para aqui e depois tem que furar esta linha de pescoço. Aquilo que eu diria é isto. O que é que isto está no... Aquilo que eu diria é isto. Tivemos o primeiro susto, certo? Desde que não percamos os 17,64, peço desculpa, 17,45, está tudo ok. Literalmente, está tudo ok. O retracement não foi assim tão forte. Portanto, e isto coincidiria com o tal movimento da onda 4, aqui seria o 38%. Normalmente nós usamos o 23 e o 32, não é? Ou estou equivocado, não é 38 mesmo. O 38 podia ser aqui, mas também já fez um 23. Portanto, para já, eu diria, a 1 hora, sem dúvida que, desde que não perca este pivô, não vamos olhar aqui assim para esta zona. Se perder o pivô, virá aqui. Se não perder o pivô, o retrace da onda 4 poderá estar feito. Okay? Sonai, que é aquela que está mais fraquinha, continua a fazer mínimos e máximos mais baixos. Para já, eu não estaria muito interessado na Sonai, a não ser para uma trade. Que trade é essa? Com influências de suportes, ok? E vai-nos levar até onde? Até esta resistência, à partida. Ou seja, 0,94 até aos 0,95, quase 96. De resto, para já, é o mesmo que pode estar a fazer todas as outras, né? Que é um mero retracement, leve, e se mantiver, eu vos digo, se mantiver acima destes mínimos, ela vai conseguir empurrar para cima. Altri continua presa, nada especial. Hoje fez um novo mínimo, não fez um novo máximo. Ela mantém-se aqui, ok? Para já ela mantém-se aqui, portanto, para já neutra. E a Navigator, que acabou por ficar positiva, fez um novo mínimo, fez um máximo face aos dias anteriores, fez um martelo, deu aqui um sinal de subida forte. Eu diria que esta pode estar a preparar e pode levar também a ajudar a Altri a subir, ou então foi a Altri que agora está a ajudar esta a subir. Não sei. O que eu sei é, com pressão, apesar de ser um triângulo ascendente, que normalmente rompe para baixo, eu não olharia muito para isso. Vocês já sabem qual é a minha opinião. Nós fazemos isto para denotar a tal compressão. Não fazemos isto para dizer, não, ela vai cair, eu não vou entrar. Não, eu vou manter atento a ela, porque se ela começar a romper os 3,73, gente, os 3,85 a seguir, são 4%. Portanto, atentos. De resto, bastante neutro, né? 1 hora é fácil de ver. Vejam aqui uma grande lateralização. E depois temos a Moto Engil, que na sexta-feira caiu e hoje também o índice não ajudou, né? E ela caiu também. Vamos ver se ela se aguenta. Enquanto ela não perder esta zona, principalmente este pivô aqui assim baixo, enquanto ela não perder este pivô aqui assim baixo, ótimo. Para quem acha que este pivô está muito longe,
eu concordo, mas a grande dificuldade é que tem aqui outro ponto de saída, né? Que é zona de liquidez ou de pivô. Portanto, 2% ou quase 10, né? Quase 5, 10, quantos são? 5. E aqui são 2. São os níveis que eu vos posso dar, de resto, um ainda mais apertado é isto, mas como a zona de liquidez tão próxima, eu não perdi muito tempo a olhar para aqui. De resto, para já ela está a tentar curvar, pode ser uma bear flag, mas ela está a tentar curvar. Quanto aos Estados Unidos, vamos ver como é que estão os índices da data de positivo. Hoje é assim, hoje há dias que nós dizemos assim, caramba, então mas de positivo passei a negativo, isto é fácil ver no meu portfólio, hoje cheguei a estar a ganhar 4.000, tudo bem, eu fiz lucros, não é? Portanto, o ganho dos 4.000 no dia está um pouco influenciada por as cotadas que eu tinha e que não vendi na abertura, vendi logo a seguir, não é? Mas dá para ver por aqui, porque aqui já não conta com isso, acho eu. Não sei, porque aquelas que eu vendi entram para cash. Como entra para cash, ele mantém os níveis. Mas dá para ver, 281, 1,5% de queda. E para já tem estado estável. Para já. Creio que a Mac tem doído mais, até tem sido a Tesla, deixem-me só ver. Tem doído mais, que ela teve a subir 1,5%. Isto são as tais 92 que eu tenho. Eu não estou a gerir isto para já. Okay? Eu disse, eu vou gerir quando chegar aos 270, eu vou começar a estar atento. Mas aos índices estão positivos, o Filipe partilhou no Discord agora. Não sei a que horas é que foi, colocou stop. Ele tinha partilhado, está aqui, do Trigger Trades, né? E basicamente a parte importante que ele diz é que o SPX continua a favorecer a ideia de que se completou a onda 4 do retracement, e temos aqui os tais mínimos, ou seja, o 5721, 5.621 é o mínimo, e que agora vamos fazer a onda 5 e subir, desde que não fechamos abaixo. Ok? E se perdermos os 5.621, vamos cair. E se nós formos a ver, o mínimo aqui foi 5.624. Eu gosto daquele tipo de informação, né, que é partilhada, nem sempre acerta, ok? Mas é uma boa informação. E é uma boa informação porquê? Porque nós basicamente usamos essa informação para ganhar confiança para tomar decisões. Okay? É basicamente isto. Vocês podiam dizer assim, ei, mas vai abrir aqui, eu não me importo que ela venha aqui assim e bate o tal mínimo que o moço falou, mas depois vai haver aqui sim uma compressão e eu decido mais tarde. Nada contra. Adiante. As QQQs também ligeiramente positivas, e o Russell, que era aquele que estava a ter melhor performance, ainda se mantém a ter melhor performance. Foi o que começou negativo e que está a recuperar. Quanto a cotadas, já que o Filipe falou não me digam que foste stopado, oh, Filipe. Chatice. Eu detesto estas que nos 184, não foi nada. Jogada de mestre. Bem bolado. Apesar que, nota, são 50 cêntimos até à zona de liquidez. E esta zona de liquidez vem desde aqui. Esta vem desde o início do ano, não é? É praticamente a mesma zona. É praticamente a mesma zona. E, no entanto, deu-nos duas zonas de liquidez diferentes. Portanto, tem isso em conta. Há coisas que vale a pena gerir. Há outras que não, para já, não. Eu não estou a criticar a gestão, só estou a dizer que quantas vezes é que eu já saí e estava sobre uma moving average, né? É só isso que eu estou a tentar dizer, porque notem, eu tenho a Amazon. Eu cheguei a ter 60, vendi 30 e fiquei com essas 30. Essas 30 eu comprei nos 178,55. Eu estou ligeiramente positivo, ligeiramente apenas. E o facto dela ter estado a cair, né, e eu não gerir, eu estou sujeito a que isto fica a zero, literalmente. Eu estou sujeito.
literalmente. Mas, para já, acho que esta não vale a pena gerir no ponto onde está, por ser ter estas zonas todas de liquidez. O meu conselho é, se houver capacidade financeira, como é óbvio, fazer talvez aqui assim uma entrada e depois usar esta então como referência para fazer saídas ou aliviar a pressão e realmente depois baixar o lote ali. Porquê? Porque é uma zona de liquidez, é uma zona de suporte, ela pode ficar ranhosa, né? Andar aqui a fazer zigue-zagues e ficar ranhosa. Sinceramente, ela está oversold a uma hora, ela pode continuar oversold se estiver fraquinha, não é? Mas ela está oversold. Eu acho que ela vai fazer um bounce e depois, se os mercados ajudarem, ela sobe. É tipo a Nvidia, né? Que abriu, tudo bem, fez aqui um mínimo, podemos usar este mínimo como referência, mas veio diretamente à Moving Average a 13, rejeitou, voltou à de 50, aquela compressão, né? Vai que, vocês estão a ver isto aqui, fui eu que meti, vai que ultrapassa este máximo, que é de sexta-feira, que é depois para eu ficar de olho para reforçar as 30 que eu tenho e que estão negativas. Mas é uma ideia que eu tenho neste momento tenho que fazer mesmo assim, caramba, de estar atento. Agora, estou a meio da jogada, não é? Como diz o outro. Vamos ver, para já a Nvidia não está famosa, apesar de estar a recuperar. A AMD está um bocadinho melhor, mas no final é a mesma coisa. Sophie, ela não está má, ela simplesmente não está boa. Vejam, vem até a Moving Average, está a fazer um bounce, é um mero bounce para já, não podemos tratar de outra forma, não é? É um mero bounce nos 50% de retracement, mas está a fazer mínimos mais elevados, está, vamos ver se ela consegue produzir aqui um máximo mais elevado e depois tentar voltar cá para cima, estilo a firm, né? Depois destas quedas todas, ela está a recuperar qualquer coisinha, mas zona de liquidez, moving average, continuamos abaixo. Há aqui algum sinal bullish? Não. Eu não sei porque é que a QuantumScape está a cair 3%, mas está a cair. A Rivian está aqui também 3%, não sei porquê, mas está a cair. Não sei porque é que a Lucy está neutra, não sei. A Tesla, novo máximo, veio até a moving average simples, não está fácil. Eu continuo a achar que ela vem para aqui, continuo a achar que até 10 de outubro, que vai ser o evento do Robotaxi, vamos ter volatilidade, pressão de compra talvez, mas também continuo a achar que ela está a começar a ficar esticada em termos de afastamento da moving average. Portanto, esperar. Procurar sinais ou entrar com pouco, visto que ela tem feito estes zigue-zagues. De resto, bearish não está, portanto, eu mantenho a minha posição de 92 ações ligeiramente positivas, à espera que ela venha aqui para depois então começar a decidir o que hei de fazer. Uma que está com força é esta, a Palantir. Vejam a abertura, ela abriu aqui, flush, e depois voltou, fez um martelo, né, e está a ir. O flush coincide com o quê? Com o moving average a 13, portanto ela continua a lateralizar, a fazer aquela curva. Não quer dizer que fique por aqui, né? Pode ser esta situação ou esta. Não quer dizer que fique por aqui, mas hoje ela estava especialmente forte enquanto todas as outras estavam fraquinhas. Vamos estar de olho porque estas estão ligadas à segurança, né? Bem, eles dizem que é inteligência artificial, isto é data mining, eu lamento, mas quando falam de inteligência artificial, dão software, eles não sabem o que é que estão a dizer. Uma coisa é data mining, é eu procurar dados e tratá-los. Então ando à procura quê? De dados. Eu monitorizo dados. Inteligência artificial, eu nem sequer parametrizo ou nem sequer defino quais são os dados que tenho que procurar e o software vai à procura desses dados e diz-me, olha, tu não me disseste que querias estes dados, mas estes dados são importantes por isto e por isto e por isto. É sim, é ser inteligente. Mas a parte importante é esta. Para já não está bearish, está a dar sinais de curva, sim, mas hoje deu um sinal positivo. A Riot está a acompanhar Bitcoin, a Endphase está fraquinha, a Endphase está muito fraquinha, está presa, né? Vocês estão a ver aqui a sequência, certo? Se houver um sinal de entrada, o sinal de entrada é este. É fechar aqui, é romper esta sequência de mínimos, nem é fechar, é romper. Até lá,
esqueço, não vale a pena. Literalmente não vale a pena fazer entradas. Ainda não perdeu o mínimo, que é o pivô mais importante, ok? Este é o pivô mais importante. Se perder, vem em direção aos 100 novamente. Neo. Ora bem, eu geria Neo, ainda bem. Este pivô, que nem devia de estar a pivô, vou meter aqui uma coisa verde que é bem melhor. Ok, tenho que fazer Ctrl Z, apagar e agora sim meter, senão sobrepõe-se, né? Acerta? Muito obrigado. Perdeu esta zona, sim. Ela está fraquinha hoje, está. Mas todas as chinesas estão. Elas estão a aliviar. Esta foi daquelas que subiu menos desde aqui, ou seja, tem aqui uma boa zona de suporte nos 5,60. No final, desde este mínimo até aqui acima, ela subiu também 60% como as outras. Mas, como eu já vos falei no início do vídeo, ter paciência com as chinesas, não entrar apressadamente, esperar sinais e nunca se esquecerem. Amanhã a bolsa chinesa vai estar fechada, mas vocês quando entrarem no mercado americano já ocorreu um movimento na bolsa chinesa, ou seja, os pre-markets têm sido, né, têm doído, ou seja, quem fechou aqui a pensar, ok, agora é que ela vai cair, basicamente aqui assim nesta vela, ela depois abriu com um gap up de mais ou menos 10%, e por isso é que eu digo, não é fácil. A Square também a lateralizar, tem aqui nenhum setup a não ser estou acima desta zona, mas sinais bullish para já é esta sequência desde 5 de agosto, né? Máximo, mínimo mais elevado, máximo mais elevado. Para já é este sinal que nós temos. A Coinbase também a cair. Eu, já agora, eu na sexta-feira eu geri a Coinbase e a Mara. Eu meti os tops, creio que foi aqui assim tipo uma hora, eu vi aqui assim esta vela, alta esticada, vou gerir. Eu meti aqui assim um stop, fui stopado, ela acabou positiva, né? Pelo menos 1,5% ou o que é que foi. E eu disse, não quero saber, o sinal está aqui, eu vou gerir porque estas mordem. Foi chouriço. De certa forma foi, mas o know-how estava lá, não era? RSI elevado, uma vela feia, vou meter o stop. Ativou, ótimo. Imaginem que não ativava e apanhava esta queda na mesma, não é? Porque depois nós aqui ficamos sem reagir, não é? A Moving Average está aqui, servindo de resistência sim, mas a nossa esperança é que ela continue. E por isso é que eu digo, por vezes, mais vale fazer ganhos. Foi um bom movimento. Foram 2 dias a ganhar 13%. Fantástico. O mesmo aconteceu com a Mara. Eu fiz a mesma. Na Mara até saí primeiro, porque foi. Se foi na sexta-feira, eu vendi aqui convosco num vídeo, né, aqui assim mais ou menos, 50, e depois vendi a restantes 150 aqui assim, nos 17. E ganhei tanto nestas 50 como nas 150 ações que tinha aqui. Só para terem a ideia. Por isso é que eu digo, por vezes, custa alguma coisa fazer lucros? Não. Custa alguma coisa meter um stop e sair totalmente? Não. Sinceramente, não. Vamos ver agora. Ela está numa boa zona. Vamos ver. Eu não estaria bearish, eu estaria consciente que estas mexem. É. JD, tudo ok, vai fechar a gap. Está a fazer uma boa reação para já. Eu quero que ela estabilize para nos dar um sinal. Pinduoduo deve ser a mesma coisa. Até a Moving Average. A Baba ainda não se aproxima da Moving Average, mas está aqui na zona de suporte. Portanto, elas não têm nenhum sinal bearish. O sinal bearish é que abriu foi sempre a vender. Os próximos dias vão ser mais importantes. E quem tiver receio, venda uma pequena parte, metade, 25% daquilo que têm, façam lucros. E fiquem felizes, né? Eu costumo dizer que se vocês estiverem a ganhar, vamos supor, em $1.000 investidos, se vocês estiverem a ganhar 20%, tirem $200, só esse é o ganho, né? O lucro que vocês têm, vocês tirem-no fora e basicamente definam como preço da aquisição o ponto onde tiraram. Para quê? Para depois não vos aparecer a dizer que estão a ganhar 20%, que não estão. Porque tiraram
o lucro. Efetivamente, vocês mantêm o lucro, né? Para efeitos de IRS, vocês mantêm o lucro e só fizeram uma pequena parte desse lucro. Mas ah, em efeitos de controlo, basicamente aquilo que eu estou a dizer é, vamos supor que eu comprei aqui $1000, né? Até aqui ela subiu, vamos supor, 30%. O que quer dizer 30%? Quer dizer que eu tenho 1300. Eu vou vender, no caso, 3 ações, $300 e, né, menos 300, e fico na mesma com o valor dos 1000. Ou seja, eu voltei ao meu investimento inicial, certo? Eu voltei ao mesmo investimento inicial. Só que se eu tinha aqui, vamos supor, 12 ações, agora eu tenho menos. Eu tenho para aí umas 8, né? É um mero exemplo. Eu tenho menos ações, mas estas 8 ações continuam com os 30% de lucro. E aquilo que eu estou a dizer é, se eu vendi aqui, vamos pôr, no 110, eu agora defino que estas 8 ações, no meu software que eu uso para acompanhar o meu portfólio, me custaram 110. Pronto. É para fazer depois uma gestão e saber, não, apesar de eu estar efetivamente positivo, psicologicamente eu não estou positivo, porque eu tirei o meu lucro. Agora, é uma estratégia. Eu costumo dizer, quando nós começamos a ter comissão, baixamos a exposição. Se essa comissão começar a ficar, a dar origem, né, a uma zona vermelha, o ideal é saltar fora, entra-se mais tarde, se não der para entrar, desde que ela não se comporte como a Nvidia, né, não se perde muito. E de resto não há aqui assim mais nada, deixem só ver as petrolíferas então. Petrobras, fraquinha, veio à zona de suporte. Ela já estava fraca antes, né? Veio à zona de suporte, vamos ver se é uma zona para ela fazer um bom bounce. Ela tem que fechar acima da moving average a 13. A Exxon está a ter uma melhor performance hoje, né? Enquanto a Petrobras está aqui, esta está cá em cima. No fundo tudo bem, temos aqui uma resistência, vamos ver, e a Oxy era aquela que estava mais positiva, né, porque vocês veem que esta caiu na segunda hora, enquanto a Exxon, a queda foi muito pequenina. Isto significa o quê? Significa que a Oxy era a que estava positiva face às outras. Mas no final o movimento é o mesmo, portanto, para já nada de extremamente significativo, a não ser que temos aqui assim uma zona mais ou menos de suporte, e se começar a romper os 53, os 56 é o próximo destino, sabendo que vamos ter aqui resistência, moving average a 50 e Bollinger Band. E a banca, nada especial, boa recuperação. Wells Fargo, boa recuperação. Portanto, e o PayPal. O PayPal tem estado com uma força brutal. Uma vela de pausa hoje. A queda foi forte nos últimos dias, ok? Mas se nós olhamos para o ABC, pode ser que termine aqui, ou então que realmente faça um ABC a seguir. Né? Aquilo que eu estou a falar é isto ser o A, B, C. O que o algoritmo está a dizer é que isto é um A, agora vamos fazer o B, depois vamos fazer o C. Em todo caso, 79, provavelmente o próximo destino, provavelmente, veremos. Para já, ela está a começar a rejeitar a moving average a 13, e isso não é assim muito positivo. Posto isto, vídeo longo, mas espero que educativo. Não se esqueçam, deixem o like, comentem, digam-me a vossa opinião, digam qual é o vosso maior defeito. O meu é que existem cotadas que eu apaixono por elas e depois fico extremamente negativa. Existem outras que eu simplesmente eu quero fazer uma trade, eu entro, saio, e algumas vezes elas sobem, tipo a Robinhood, né? Eu acho que nunca fiz dinheiro com esta. Onde é que ela está? Eu nunca fiz dinheiro com esta. Os desenhos estão feitos, as coisas estão bem feitas, os sinais são óbvios. Esta tem agora aqui um sinal 23,48, 23,50. Mas eu não. Sempre que ela. Nem foi esta queda aqui, mas todas estas subidas daqui, eu já tive a 19, né? 18, 17, por aqui sim, que ela andava chata e depois ela subiu isto tudo. Eu não tenho tido sorte nela, mas para já ela está com um bom aspecto, vamos ser honestos. Bons negócios a todos e até amanhã.